Glória a Deus, muito boa noite, iniciando mais uma quinta-feira do Fruto das Fontes. Eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo, estou aqui toda quinta-feira para compartilhar essa palavra no seu espírito, que eu espero que te abençoe e te alimente. Hoje pela manhã nós tivemos um momento muito especial com os irmãos que participam da oração às 6 da manhã, né? E é sempre um exercitar, orar a palavra. Todos os versículos podem ser orados, né? De Gênesis a Apocalipse, a palavra é um livro de oração de homens que oraram segundo a vontade de Deus, né? A Bíblia fala que nós oramos, mas nós pedimos mal. Nós não recebemos porque não oramos como convém. Quando nós pedimos é pelas motivações erradas. Então, nada melhor para vencer as motivações erradas em oração do que orando a palavra de Deus. E hoje, nesse grupo da oração das 6 da manhã, nós exercitamos o orar, essa palavra do dia de hoje, a quinta-feira do Fruto das Fontes, fluir na posição de quem não se desvia do seu foco por distrações religiosas, pérola da convicção. E a primeira declaração que eu quero começar falando hoje é que nós somos convictos e por isso nós vamos até o fim. Eu quero começar lendo com os irmãos aqui o texto de referência desse dia. Abre aí a tua Bíblia em Neemias capítulo 6, vamos ler 11 versículos, o versículo 3 ao 14, que diz: a versão que eu tô lendo é a versão NAA, tá? É a Nova Almeida atualizada. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. Então, Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e por alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair da casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Glória a Deus. O primeiro ponto que eu anotei aqui, lendo todo esse texto, né, o livro de Neemias, é um livro muito rico, mas especificamente desse trecho que nós estamos vendo, né, nós podemos extrair vários pontos de aprendizado e de aplicação prática na nossa vida. E o primeiro ponto que eu coloquei enquanto eu li esses textos, o que mais saltou mesmo no meu interior foi que, o primeiro, não paramos a obra, ou não podemos parar a obra de edificação do Senhor que Ele nos comissionou. É interessante a gente ver o exemplo de Neemias, porque ele estava se dedicando, não somente ele, mas todas as pessoas ali que ele tinha organizado e juntado para se dedicarem para a reedificação dos muros em Jerusalém. Ele
Eles estavam numa obra e estavam definidos e decididos que eles não poderiam parar essa obra e nem se distrair com nada, porque eles tinham que ir até o fim. Quando começamos algo, iniciamos uma obra, nós precisamos ter a convicção e a disposição em irmos até o fim dessa obra. Tem um texto no Novo Testamento, acredito que está em Lucas, que fala que falando sobre o preço de seguir a Jesus, né, o que custa tudo, escreve que esse texto fala: qual é o homem que, iniciando uma obra, não senta antes e calcula o preço desta obra para ver se ele está disposto ou não a ir até o fim, a concluir, para que não venha parar essa obra na metade e venham os homens e vejam e seja algo ruim para aquele homem. Porque na nossa vida prática, né, quando nós temos atitudes de fazer algo pela metade, ou quando nós vemos pessoas que fazem as coisas pela metade, o sentimento interior que nós temos é um sentimento negativo, porque nós sabemos que não fomos até o fim naquela atividade e que aquela pessoa que nós estamos nos relacionando, ela também não está indo até o fim naquela atividade. Então, a exemplo de Neemias, nós precisamos ter a disposição em irmos até o fim. Quando vierem nos convidar, né, para várias situações que se desviam do propósito, a nossa resposta precisa ser: eu estou numa obra, essa obra não é minha, essa obra é de Deus, se inicia em Deus, passa por mim, tem origem em Deus, passa por mim, mas volta para Deus. A nossa resposta precisa ser: estou focada em algo, tenho um objetivo, tenho um propósito, tem algo que não é para o meu próprio umbigo, mas diz respeito ao reino de Deus, à obra de Deus, à vontade de Deus, o desejo de Deus em realizar algo na nossa vida, na vida de alguém, na igreja como um todo, no corpo de Cristo. Precisamos estar definidos e decididos a irmos até o fim na obra que Deus nos coloca. Trazendo um exemplo prático também, né? Quando as pessoas estão fazendo algum trabalho, né, que demanda muito tempo, por exemplo, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, que é o que eu estou fazendo nesses dias. O correto seria que nós estivéssemos focados naquilo e não nos distraíssemos com outras coisas, por exemplo, com celular, com rede social, com plataformas de streaming, essas coisas, porque isso está nos distraindo e nos roubando do foco e do propósito e da obra que seria concluir aquele trabalho de conclusão de curso, que é o que o Senhor tem me capacitado e me ajudado a concluir. Então, irmãos, se nesses exemplos que são da vida cotidiana, né, que dizem respeito às coisas que são visíveis, né, são naturais, mas são importantes, né, eu tenho a plena convicção no meu espírito de que se eu estou cursando essa faculdade hoje, se eu estou concluindo esse curso, foi por um arranjo totalmente de Deus mesmo, sem dúvida alguma. Então eu não posso nomear isso como algo estritamente natural, humano, que começa em mim e termina em mim. Não. Começa em Deus, passa por mim e vai tendo esse acréscimo, vai crescendo, né? E o segundo ponto que eu quero colocar é que a intimidação do inimigo não nos amedronta. Nós não retrocederemos. É importante nós destacarmos isso, né? Hebreus 10:38 fala que: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, irmãos, precisamos entender e ter a convicção no nosso espírito de que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Antes, o Senhor tem prazer naqueles que avançam, naqueles que vão até o fim, né? O irmão Bispo Betão, ele sempre nos ensina, né, que perfeição é ir até o fim. Nós vamos até o fim. O Senhor nos dá um comissionamento, nos encarrega de uma obra, nos coloca mesmo para realizar a sua vontade e nós não vamos retroceder. Então, se nós recebemos a vida de Deus no nosso espírito, se nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos cristãos, porque isso também é bíblico, essa palavra, cristãos. Quando nós nos tornamos cristãos, nós precisamos ir até o fim. Essa semana eu tive uma experiência, eu estava na rede social, né? E aí eu vi 3 irmãs que caminharam por um tempo no local de reunião que eu me reunia,
E eu vi algumas já há algum tempo, mas como as pessoas de fato se desviam, né? E ninguém está isento a isso. A Bíblia é bem clara quando ela fala que aquele que pense estar de pé, que se cuide para que não caia. Então, jovens que buscavam a Deus, amavam a Deus, mas muito na realidade da alma, né? Era muita emoção, muita empolgação e às vezes faltou o compromisso, faltou o temor necessário para se manter até o fim. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor visite cada uma dessas jovens e que elas venham reconhecer a Cristo como único Deus, reconhecê-lo como único Senhor, amá-lo, buscá-lo e temer a Ele como Ele é digno de ser temido. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que o Senhor Deus fortalece as nossas mãos para não pararmos a obra na metade e a deixarmos incompleta, né? É o versículo em que Neemias clama, depois de ter tentado, né, de terem tentado enganá-lo para que ele fosse amedrontado e parasse a obra. A resposta dele é para que Deus fortalecesse as mãos deles, não somente dele, mas de todas as pessoas envolvidas na obra. Então, irmãos, a nossa oração precisa ser exatamente essa. Não devemos orar só por nós mesmos, não devemos orar, Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu termine a sua obra. Não, porque a obra de Deus ela é feita por muitos membros. O corpo em que Cristo é a cabeça carrega muitos membros. Todos a nossa base da concordância é aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Se a pessoa se reúne em local A, em local B, em local C, com o nome X, Y, Z, amém, Deus é que sabe, mas se nós estamos como base aqueles que invocam o Senhor de coração puro, então nós temos a concordância e a unidade, por isso nós devemos orar por toda a igreja, né? Jesus não vai vir casar comigo, Camille, não, ele vai vir buscar uma noiva que precisa estar preparada, que precisa ser adornada, que precisa de fato estar buscando ao Senhor vigilante, de maneira vigilante. Por isso nós precisamos entender, por exemplo, a exemplo de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, quando chegou o noivo, as 5 prudentes falaram para a Prudentes, me dá aí teu óleo, teu azeite. Elas falaram, não tem como eu dar, porque se eu dar para você, eu vou ficar sem. Vai atrás dos vendedores, quem sabe eles ainda possam vender para vocês. Nós estamos falando isso no tempo do fim, né? E nós estamos nos últimos dias, né? Quando a gente lê a Bíblia, os apóstolos sempre falavam que esse tempo está se aproximando e passaram-se 2000 anos, mas é porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vem, o Pai sabe. Só que a nossa reação e a nossa postura mesmo como cristãos, como filhos de Deus, precisa ser: a cada dia nós vamos nos preparar, a cada dia nós vamos vigiar, a cada dia nós vamos ter azeite na reserva, e como nós lemos muito no conteúdo do ministério, da restauração, dos livros, do matinal, nós precisamos inalar Deus em oração para expressar Deus também. E à medida que as pessoas ouvem aquilo que nós falamos, quando nós exalamos Deus, elas também vão inalar esse Deus para dentro delas. Então, a nossa visão e a nossa postura mesmo e o nosso viver diário precisa ser um viver que vence o individualismo. Eu comecei a ler um livro, eu ganhei do Victor, é esse aqui, A Igreja Gloriosa. Ele fala justamente sobre isso, que o nosso individualismo ele é vencido à medida que Deus vai esmagando o nosso ego dia após dia. Então a nossa visão precisa se expandir. Nós não realizamos para nós mesmos, nós realizamos para o Senhor. E o nosso pensamento precisa ser no coletivo, na igreja do Senhor. E também naqueles que Deus deseja salvar. A Bíblia é bem clara, eu sempre repito esse versículo, eu preciso tatuar ele no meu espírito, que fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Então, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Essa precisa ser a nossa motivação e a nossa busca. E pensando sobre esse texto, né, o que eu estou falando sobre nós termos as nossas mãos fortalecidas para a edificação da obra do Senhor, para a salvação dos homens, não só para que os homens sejam salvos, porque isso diz respeito à vontade de Deus, ao benefício do homem, mas para que esses homens, ao serem salvos, eles se tornem maduros, né? Não é só a pessoa ser salva, mas
Cara, qual que vai ser a tua caminhada daqui em diante? Vai ser 1 ano, depois você vai se desviar? 2 anos, depois você vai se desviar? Não! A nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo precisa ser de uma vida toda, até que o Senhor nos recolha ou até que o Senhor volte. Precisamos pensar nisso. É uma jornada inteira, buscando a Cristo, amando ao Senhor, amando aos irmãos, amando a igreja, zelando pela igreja, buscando a salvação dos homens e buscando que esses homens, ao serem salvos, sejam edificados no espírito deles, para que eles possam governar sobre a terra, submeter a Deus, resistir ao inimigo, para que o inimigo fuja deles. Então, é uma visão mais expansiva, ela é mais elevada, e nós precisamos nos submeter a essa visão elevada, para que o nosso entendimento ele se torne mais propositivo, intencional e prático na nossa vida. Eu quero ler aqui Isaías 40, versículo 29 e 31, que diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, é isso. Nós precisamos ter as nossas mãos fortalecidas pelo Senhor, para que o cumprimento da obra dele nas nossas vidas seja completo e não fique pela metade. O ponto 4 é: nossa identidade em Deus nos protege de cair no engano do inimigo. Sabemos quem somos, né? Eu já falei isso em algumas reuniões passadas, não preciso repetir, mas a nossa identidade não é o que nós sentimos, é Cristo. Gálatas 3:26, esse foi o versículo que ontem eu li no matinal e ele deu uma luz assim na minha mente. Eu já li Gálatas, mas esse versículo parece que eu não conhecia ele. É simples, mas é real, assim. Gálatas 3:26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu tô vivendo essa experiência, né, irmãos? Eu acabei de falar pra vocês, estou nesse trabalho de conclusão de curso. E aí ontem foi um dos dias que eu tava atribulada, assim. Várias coisas de atribulações na nossa alma. E aí de manhã, quando eu li esse versículo ali, foi um bálsamo mesmo no meu espírito, um refrigério para minha alma abatida, cansada, atribulada. Porque essa é a nossa identidade, isso não muda. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Cristo Jesus no dia mal e eu creio em Jesus no mal de cada dia, né? Porque é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Eu não vou levar o mal de ontem para o dia de hoje, então não vou fazer isso, mas o que eu vou levar ontem, hoje, amanhã e para sempre é que eu creio em Jesus e isso automaticamente me faz ser filha de Deus. Eu sou filha de Deus hoje, fui filha de Deus ontem e continuarei sendo a cada dia. E assim como vocês que estão ouvindo essa palavra, quando nós cremos em Jesus, isso nos torna automaticamente filhos de Deus. Isso não muda, independente das circunstâncias, independente do dia mal ou do dia que nós nomeamos como bom e nomeamos como mal. Essa é uma identidade que não é volátil, né? Muitas coisas são voláteis, né? A vontade de estudar é volátil, a vontade de fazer o TCC é volátil, a vontade de fazer as atividades da faculdade, tudo isso é volátil, né? A vontade de estar com pessoas é volátil. Tem dia que a gente gosta das pessoas, tem dia que a gente não gosta. Tem dia que a gente vê muitos defeitos nas pessoas, tem dia que a gente vê que as pessoas são maravilhosas. Tudo isso é volátil, porque isso tudo tá na alma, né? Mas, graças a Deus, porque nós podemos acessar essa revelação de que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo Jesus, assim como eu creio em Cristo Jesus, nós somos os filhos de Deus. E isso não muda. Nós precisamos ter essa convicção no nosso espírito. E um outro texto que eu quero colocar aqui, que enquanto eu li aí todo esse contexto, né? 1 Coríntios 2,15 é um texto bem conhecido por nós. Porém, o homem espiritual, né? O ser espiritual não é só homem masculino. Porém, o ser espiritual, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, de todas essas situações que nós lemos, nós precisamos discernir a motivação nossa, precisamos discernir o Espírito a quem nós pertencemos ao Espírito do Senhor, e nós precisamos discernir o Espírito das pessoas também a quem nós damos ouvidos e a quem nós nos relacionamos. Quero finalizar com 3 declarações, que eu desejo que os irmãos
professem também, declarem também aí das suas casas. A primeira declaração é que nós não paramos a obra do Senhor. A segunda declaração é que nós não caímos no engano do inimigo. E a terceira declaração é: nós sabemos quem somos e o que nós estamos edificando. E para completar, nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. E quando nós pertencemos ao Senhor, nós temos Ele como nosso Senhor e como nosso Deus. Nós não servimos a Mamon, nós não pertencemos a Mamon, não adoramos a Mamon, não servimos a Mamon. Então, que eu e você possamos exercitar o nosso espírito, entregando a nossa oferta a cada dia, daquilo que nós temos como fruto dos nossos trabalhos, que possa ter mesmo a marca de uma consagração, para que nós não venhamos viver nenhum roubo do inimigo. Essa é a palavra de hoje. O Senhor seja com seu espírito. Shalom, shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Senhor Jesus, te louvamos e te glorificamos, Senhor Deus. Te rendemos graças, Senhor Deus. A ti pertence toda a honra, todo o poder, toda a glória e toda majestade. Hoje, quinta-feira das fontes, fluir na posição de quem não se desvia do seu foco por distrações religiosas. Temos a determinação da pérola da convicção. Senhor Jesus, nós temos essa convicção, Senhor, que através do nosso espírito nós podemos fluir, Senhor Jesus. Podemos fluir, Senhor Jesus, no nosso espírito, nesse flow, Senhor Jesus, porque somos nutridos, Senhor Deus, somos nutridos pelo Senhor, as nossas raízes estão sendo nutridas pelo Senhor. Esse manancial profundo nutrem as nossas raízes. Senhor Jesus, te damos glória, Senhor Jesus, porque nós sabemos hoje a nossa posição. Essa posição é que nós estamos, Senhor Deus, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, esse lugar de honra, Senhor Deus, onde o Senhor Jesus conquistou através da sua morte, através do seu sacrifício. Ele se entregou por todos os nós, ele venceu a morte, tragada foi a vida pela morte, a morte não nos incomoda mais. Senhor Jesus, juntamente estamos crucificados com Cristo, estamos sepultados para as coisas deste mundo e nós ressuscitamos, estamos em ascensão, estamos no céu juntamente com Cristo. Senhor Jesus, essa é a nossa posição, e dessa posição, Senhor Deus, nada vai nos distrair, Senhor Deus. Nada vai nos tirarmos, Senhor Deus, da nossa posição. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem largura, nem profundidade, nem a morte, Senhor Jesus, nem os anjos podem nos distrair, Senhor Deus, da sua economia, Senhor Deus, da sua linha central, Senhor, desse propósito maravilhoso que o Senhor determinou para cada um de nós, Senhor Deus, de possuirmos, Senhor Jesus, um espírito, e através desse espírito, Senhor Deus, nós podemos te contatar, Senhor, nós podemos nos voltar para ti, Senhor Deus, nos inclinando, Senhor, com a nossa mente para te entender, Senhor Deus, cada vez mais aquilo que é a tua vontade, desfrutarmos do teu propósito e da tua economia. Senhor Jesus, dá-nos mesmo, Senhor Deus, essa percepção, Senhor Deus, essa luz ligando o nosso entendimento para entender, Senhor Jesus, as tuas escrituras, Senhor Deus.
Ó Senhor Jesus, que nós não sejamos, Senhor Deus, desviados, Senhor Deus, os nossos pensamentos, Senhor Jesus, a nossa conduta, Senhor Jesus, livra-nos, Senhor Deus, de toda distração, Senhor Deus, livra-nos, Senhor Jesus, de toda sutileza, Senhor Deus, dos homens perversos querendo nos influenciar com as suas filosofias, com as suas tradições, Senhor Deus, que não tem nada a ver com Cristo Jesus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Declaro, Senhor Deus, que nós estamos focados e olhando, Senhor Deus, para a cruz, olhando para o teu sacrifício, olhando, Senhor Jesus, para a tua palavra, comendo a tua palavra, Senhor Deus, nós desfrutamos, Senhor Deus, da tua presença, nós nos regozijamos, Senhor Deus, na comunhão dos santos, Senhor Jesus. Por isso nós oramos, Senhor Deus, nós suplicamos, Senhor Deus, nós apresentamos, Senhor Deus, nós clamamos, Senhor Jesus, clamamos o Teu nome, Senhor, porque só no Teu nome há salvação, Senhor Jesus. Olha mesmo para a vida da igreja, Senhor Deus, olha mesmo para o Teu corpo, Senhor, resgata mesmo aqueles que estão desanimados, que estão caídos, Senhor Deus, que estão enfermos, Senhor Deus. Olha para o Teu corpo, Senhor Deus, que está enfermo, Senhor Jesus, e traz mesmo, Senhor Deus, restauração, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus, a condição de cada um, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Deus, fazer aquilo que é a tua vontade, fazer o seu trabalho, Senhor Deus, de falar de Cristo Jesus, de falar, Senhor Deus, da sua morte, de falar da sua ressurreição, Senhor, de falar do teu Espírito, Senhor, que é dispensado, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, através da sua palavra. Senhor Jesus, eu oro pelos que estão enfermos, Senhor Deus. Eu oro para que a saúde seja restaurada, Senhor Deus. Dá mesmo, Senhor Jesus, a cura, a restauração. Reverte, Senhor Deus, todos os quadros, Senhor Deus, todas as sentenças, Senhor Deus, seja anulada em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro para a libertação, Senhor Deus. Liberta mesmo, Senhor Deus, os teus filhos, Senhor Deus, de cada vício, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ser com o nosso Espírito, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, aprender a desfrutar de Ti, Senhor Deus, a andar no Senhor, a andar com o Senhor, fazendo a Sua vontade. Pai, eu Te louvo porque o Senhor tem pastagem, o Senhor tem alimento, o Senhor tem suprimento, o Senhor tem a água viva, Senhor Jesus, espiritual, de qual todos nós nos bebemos, Senhor Deus, e somos nutridos e somos, Senhor Deus, refrigerados, Senhor Jesus, somos curados, Senhor. O Senhor vem e cura, o Senhor vem e transforma, Senhor Deus, o nosso homem interior, o nosso homem exterior, Senhor, porque nós Te contemplamos, Senhor Deus, com o rosto desvendado, Senhor, e somos transformados conforme a Tua imagem e semelhança, de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Transforma mesmo, Senhor Deus, a nossa mentalidade diariamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse amor que me rasga por inteiro, de quem esse amor que me mostra quem
sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar, nesse lugar. Tu és rei aqui, tu és rei aqui, Senhor. Maranata, toda a terra cantará, glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Maranata, Maranata, toda a terra cantará, glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem, glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Maranata, Maranata, toda a terra cantará, glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem, glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Maranata, toda a terra cantará, glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não lhe segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar, nesse lugar. Nesse lugar. Eu pertenço a ti. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, tu és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. E não há nenhum outro igual, tu és a minha realidade. Ó Senhor Jesus, tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, pois és
és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. Minha realidade não está presa a esse mundo. Minha realidade não é o dinheiro que eu ganho, nem muito menos o que eu tenho. Só tu és Jesus. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és tudo para mim. Sei que estás aqui. Quero te ouvir falar. Se revele a mim. Sei que tens tanto pra me ensinar. Meus dias são seus. Meus dias são seus. Quero trilhar os seus passos. Um só de cada vez. Criança seguindo rastros. Prossigo em sua direção. Meus dias são seus. Meus dias são seus. Meus dias são seus. Meus dias são. Tira-se o meu silício. Cingiste-me de alegria. Exaltar-te-ei, pois só tu és santo, santo, santo. Eu te louvarei para sempre, sempre, sempre. Desejo estar contigo, isso seria